Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei em um lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho, ou melhor, a primeira leitura de hoje, é o testemunho de São João para nós daquilo que é a vida eterna. Ele vai narrando para cada um de nós e testemunhando a graça que ele recebeste de poder testemunhar a glória do céu, o desejo de todos, povoarmos o céu. E no Evangelho nós vemos ali que o Senhor confia aqueles homens, confia a eles para que eles possam multiplicar o reino dos céus. Deixam a eles aquelas moedas, que são os seus dons, para que eles possam multiplicar, fazer crescer o reino dos céus entre nós. Essa é a missão de todo cristão batizado. Todo aquele homem e mulher que foi batizado e depois foi crismado na fé católica, porta as moedas, símbolos dos dons herdados por Senhor. No último dia o Senhor vai prestar conta a cada um de nós. E todo aquele que é fiel no pouco, Deus vai confiar muito mais. Mas, meus irmãos, aqui veja só que o medo paralisou aquele homem. O medo trancou, aprisionou a coragem, de modo que ele ficou paralisado e não conseguiu trazer novas, ou melhor, multiplicar as moedas que o Senhor havia lhe confiado. O medo faz isso conosco. Do que você tem medo? Do que você tem medo? O medo gera dúvida. O medo nos paralisa.
O medo não nos deixa a gente adiante na evangelização. Veja que uma das moedas que o Senhor nos confia é a nossa família. Eu tenho dado fruto de santidade. Eu tenho multiplicado em meu lar, ou eu tenho vivido amedrontada, nas relações desiguais. Quantas pessoas que agem umas contra as outras de maneira superiores para poder subjugar o outro e fazer que o outro tenha medo. Como eu controlo alguém? Pelo medo. É pelo medo, pela repressão. A repressão vai gerando em nós o medo. E aquele que olha com você altivo, aquele que olha por cima, aquele que muitas vezes pela palavra habilidosa quer escravizar você, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo, pois o Senhor confiou a você esses dons e esses talentos. Que todo medo seja lançado fora, para que não haja dúvida, para que você não arrefeça na sua fé, para que você não desanime. Quantas pessoas presas em relacionamentos de família, você não consegue fazer aquilo que são os planos de Deus para você, planos frustrados por causa do medo. Até quando o medo vai agir e vai governar as suas ações? Pessoas com medo de falar com outras. Parece que você não consegue. Quando alguém fala para você, eu preciso falar com você hoje, o seu mundo cai. Não. Existe uma graça. Isso é o que estão tentando dizer para você. Mas isso não é a verdade sobre você. Não aprisione a coragem por causa do medo. Não deixa que o medo coloque na cela a sua coragem. Você tem muito valor e você tem muita força para enfrentar os desafios do dia a dia. Mesmo no meio das dúvidas. Não pense que aquele que está aparecendo, que tem mais coragem, de fato tenha. Às vezes nós precisamos nos posicionar, viu? Porque tem pessoas que entram na nossa vida, se nós não nos posicionarmos, e aí minha mãe diz, né? Todo castigo pro trouxa é pouco. Desculpa dizer assim, mas ela sempre diz. Porque quem se deixa ser controlado, quem se deixa ser governado pelo outro, meus irmãos, quando Pilatos quis dizer que tinha poder sobre Jesus, ele disse, não, você não tem nenhum poder sobre mim. Eu me dou livremente. Há uma diferença. Aí a conversa muda. Agora, quando eu não tenho coragem de entrar numa conversa sincera com o meu esposo ou com a minha esposa, porque tenho medo, passo 40 anos ao lado de uma pessoa, que tipo de relação é essa, meu Deus? Filhos que são amedrontados por pais, e pais que não conseguem nem corrigir os filhos porque tem medo. Relações de comunidade, que tipo de relação é essa? Quando você usa do poder para gerar medo no outro, isso não são relações verdadeiras. Isso não gera multiplicação dos dons do reino dos céus. Pelo contrário, você está trabalhando como inimigo da cruz. Então, ora nós somos aqueles que somos agredidos e nos sentimos pequenos. A gente sempre se sente necessitado de que alguém venha nos proteger, né? É a síndrome da proteção. Mas ele já veio e morreu por você numa cruz. Não tenha medo, tenha um coração destemido. Enfrente o que você precisa enfrentar no dia de hoje. Olhe, eu já dei aula de teatro na faculdade de Canção Nova, e eu dizia para os alunos, quando você fosse enfrentar o público, você precisa olhar para eles com os olhos firmes. Se você não encarar o seu público, ele vai te amedrontar e você não vai conseguir realizar. Então comece já nas suas relações do dia a dia. Quando alguém vir caçoar de você, chega com ela, olha nos olhos dela, firme, e diz para ela, não gostei. Não precisa dizer mais nada. Ela não vai voltar mais a fazer isso.
Depois você volta a conversar com ela naturalmente. Volte. Mas se posicione. Porque se você não se dominar, outros vão te dominar. Aí não adianta. Aí você vai viver um sequestro da sua subjetividade. Você não vai ser mais você mesmo. Você vai ser a tentativa de querer ser aquilo que os outros querem que você seja. E isso é um desastre. Não queira ser o que os outros querem que você seja, mas seja realmente você, pronto. Com as suas mazelas, com as suas fraquezas, com as suas potencialidades. Seja você sempre. Deus quer curar pessoas que queriam ser outros. E pessoas que não gostavam de si mesmas e não encontravam em si a força e a coragem de ser ela mesma. Aprenda a sorrir com as suas fraquezas. Aprenda a conviver com você mesmo. E aí você vai ver como as coisas vão mudar. Como a conversa vai mudar. E não é porque você tem a força, mas é porque quem te sustenta é Deus. É a graça do Espírito Santo. Cristão andando de cabeça baixa. Não. Ainda que nos colocares num corredor para a morte, nós iremos de cabeça erguida. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha fé. E certo estou de que Ele tem poder para me livrar. Por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que tenho dúvida, se nada é impossível para ti? Por que renunciastes, se nada é impossível para Deus? Por que acovardaste, se nada é impossível para Deus? Não permita que relações abusivas venham roubar você de você mesmo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertamos sobre o altar de Deus tudo que somos, tudo que temos. E pedimos a graça do Espírito Santo para renovar as nossas forças, para que possamos ser devolvidos para nós mesmos. E quando chegar o dia do juízo final, nós vamos mostrar a multiplicação do reino dos céus.